Em um mundo obcecado pela perfeição, uma lenda ousou se impor, com falhas e tudo, sob os holofotes mais severos. As luzes do estúdio brilhavam intensamente, lançando um brilho dourado sobre o cenário elegante e moderno. Detalhes cromados polidos brilhavam, refletindo a expectativa no ar. A plateia, amontoada em poltronas confortáveis, murmurava animada, com os olhos fixos no palco. Esta noite não era uma noite comum em A Hora de Harlan, o talk show ao vivo mais quente de Nova York. Jack Harlan, o apresentador com uma língua afiada e um talento para gerar polêmica, estava sentado imponente em seu terno sob medida, seu sorriso sugerindo algo ousado. À sua frente, em uma camisa branca impecável e postura relaxada, estava Cristiano Ronaldo, a lenda do futebol cujo nome por si só despertava admiração. Seus traços esculpidos suavizaram-se com um sorriso familiar, do tipo que conquistou corações no mundo todo. A multidão rugiu quando sua imagem brilhou na tela enorme atrás, uma montagem de gols que desafiavam a gravidade e comemorações icônicas. Ronaldo acenou, sua presença magnética, seus olhos examinando a sala com uma confiança silenciosa. Na primeira fila, Maria, sua amiga de infância da Madeira, estava sentada com um sorriso orgulhoso, as mãos firmemente entrelaçadas, memórias de seus dias na pequena cidade inundando de volta. Perto dali, Tom, um adolescente de olhos arregalados com uma camisa de Ronaldo, agarrava um caderno cheio de estatísticas, seu herói a poucos metros de distância. O palco estava montado para algo inesquecível, mas ninguém podia prever a tempestade que se formava sob a superfície. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você está animado para esta história e inscreva-se para mais momentos épicos. Jack inclinou-se para a frente, a voz suave como seda, mas com um quê de rispidez. Cristiano, bem-vindo ao espetáculo. Vamos voltar atrás. Madeira, uma ilha pequena, raízes humildes. Conte-nos sobre o miúdo que sonhou alto. Os olhos de Ronaldo brilharam, o seu sotaque caloroso, mas comedido. Falou das ruas poeirentas, de chutar uma bola gasta com os amigos, dos turnos noturnos do pai no clube local e do incentivo incessante da mãe. Ela acreditou em mim quando eu era apenas um miúdo magricelo com uma bola, disse, com a voz suave, quase reverente. A plateia inclinou-se, cativada pelo vislumbre do seu mundo. Maria enxugou os olhos, lembrando-se daqueles dias, do rapaz que corria pelos campos até ao anoitecer. Tom rabiscava notas, atento a cada palavra. Jack assentiu com um sorriso forçado, como um predador a medir a presa. As perguntas fluíam facilmente no início. A ascensão de Ronaldo no Sporting Lisboa, a sua glória no Manchester United, os triunfos na Liga dos Campeões. A multidão aplaudia a cada marco com uma energia eletrizante. Lisa, co-apresentadora de Jack, interveio com um tom caloroso que equilibrava a intensidade de Jack. Você inspirou milhões, Cristiano. O que te motiva? Perguntou ela com um olhar gentil. Ronaldo sorriu. Trabalho duro, sempre trabalho duro. E os fãs, eles me dão força. A plateia explodiu. Mas a expressão de Jack mudou, seus olhos se estreitando, um brilho de desafio cintilante. O clima no estúdio se adensou, como nuvens se formando antes de uma tempestade. As perguntas de Jack se tornaram mais incisivas, investigativas. Você tem os gols, os recordes, a fama, mas alguns dizem que você se importa mais com os holofotes do que com o time. O que você diz sobre isso? A plateia se calou. O ar subitamente pesado. O sorriso de Ronaldo não vacilou, mas seus olhos se fixaram nos de Jack, firmes e inflexíveis. Eu jogo para vencer, pelo meu time, pelos meus fãs, sempre. Sua voz era calma, mas havia uma dureza por baixo. Maria se remexeu na cadeira, franzindo a testa, sentindo a mudança. Tom apertou o caderno com mais força, seu herói sob escrutínio. Lisa olhou para Jack, os lábios se abrindo como se fosse intervir, mas ele insistiu. Vamos lá, Cristiano. Você foi chamado de egoísta, um caçador de glória, estatísticas acima de substância, é o que dizem.
As palavras atingiram como um soco, cortantes e deliberados. A plateia ofegou. Um murmúrio baixo percorreu a plateia. Ronaldo inclinou a cabeça com uma expressão indecifrável, mas não mordeu a isca. Recostou-se, mãos cruzadas, seu silêncio mais alto que qualquer resposta. Nos bastidores, Sarah, a produtora, observava os monitores, os dedos batendo nervosamente. Não era o roteiro. Jack estava forçando a barra, rápido demais. O estúdio parecia menor agora, as luzes mais fortes, a tensão palpável. Jack se aproximou, a voz baixando para um tom irônico e arrastado. Você é uma marca, Cristiano. O cabelo, os anúncios, as postagens no Instagram. Esse é o seu verdadeiro eu ou só um espetáculo? A multidão se agitou, alguns sussurrando em descrença, outros encarando Jack. As mãos de Maria se fecharam, seu coração disparou. Ela conhecia o verdadeiro Cristiano, aquele que enviara dinheiro para casa para ajudar a família, que nunca esquecera suas raízes. O rosto de Tom corou, a integridade de seu herói questionada ao vivo na TV. Lisa tentou conduzir a conversa, com a voz animada, mas tensa. Vamos falar sobre o seu trabalho de caridade, Cristiano. Os hospitais, as escolas. Jack a interrompeu, acenando com a mão. Chegaremos a isso, mas sejamos realistas. Dizem que você se importa mais com as manchetes do que com o coração. A acusação pairou no ar, pesada e cruel. O maxilar de Ronaldo se contraiu, mas seus olhos permaneceram calmos, quase serenos. Ele olhou para a plateia, encontrando o olhar de Maria, seu encorajamento silencioso o acalmando. Os olhos arregalados de Tom encontraram os dele, cheios de uma fé inabalável. As câmeras se aproximaram, capturando cada detalhe. A respiração constante de Ronaldo, o sorriso maroto de Jack, a crescente inquietação da plateia. Sarah sussurrou em seu fone de ouvido, pedindo a Jack que relaxasse, mas ele estava concentrado, saboreando o momento. A voz de Jack ficou mais ousada, cada palavra um golpe calculado. Você tem 5 bolas de ouro, claro, mas isso é o suficiente para te chamar de lenda? Alguns dizem que você busca a glória pessoal enquanto outros carregam o time. Os murmúrios da multidão se transformaram em vaias, fracas, mas crescentes. Maria balançou a cabeça, os olhos brilhando de lealdade. A caneta de Tom congelou. O legado de seu herói sob ataque. O sorriso de Lisa vacilou, suas mãos se remexendo enquanto ela olhava para a cabine de controle. Ronaldo, porém, era uma rocha. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, a voz baixa, mas firme. Eu sempre dei tudo. Pelo meu time, meu país, minha família. As palavras eram simples, mas tinham peso. Cada sílaba um testemunho de sua jornada. A plateia aplaudiu, algumas no início, depois mais. Seu apoio uma rebelião silenciosa contra o ataque de Jack. Os olhos de Maria brilharam de orgulho, sua amiga inabalável. O peito de Tom inchou, sua fé em Ronaldo inabalável. Nos bastidores, a voz de Sarah ecoou pelo fone de ouvido. Jack, acalme-se, você está perdendo a paciência. Mas os olhos de Jack brilharam, seu ego o impulsionando para a frente. Ele se recostou, braços cruzados, pronto para pressionar com mais força. O palco estava pronto para um confronto, e Ronaldo, com sua força silenciosa, estava apenas começando. A energia do estúdio crepitava, todos os olhares grudados no drama que se desenrolava. As perguntas de Jack se tornaram implacáveis, cada vez mais incisivas, com o objetivo de provocar. Você teve seus momentos, Cristiano, sem dúvida, mas e os jogos para os quais você não apareceu? As finais em que você sumiu? As vaias da torcida ficaram mais altas, uma onda de desafio. O coração de Maria batia forte. Ela vira Ronaldo treinar até a exaustão, jogar com dor. As mãos de Tom tremiam, seu caderno esquecido, a honra de seu herói em jogo. Lisa se intrometeu com a voz áspera. Jack, vamos falar sobre seus momentos decisivos, as finais da Liga dos Campeões, os hat-tricks. Jack a ignorou, com o foco em Ronaldo. As pessoas dizem que você é uma máquina, não um líder, que você se importa mais com o CR7 do que com o brasão da sua camisa. As palavras feriram, mas o rosto de Ronaldo permaneceu calmo, o olhar firme, como um guerreiro inabalável diante de provocações. Ele olhou para Maria, seu apoio inabalável como uma âncora silenciosa.
Os olhos de Tom ardiam de admiração, seu herói um farol de resiliência. Sarah, nos bastidores, andava de um lado para o outro freneticamente, a voz urgente no fone de ouvido. Jack, pare, você está estragando o show. Mas Jack era implacável, seu sorriso irônico se alargando. A plateia estava tensa, sua lealdade a Ronaldo crescendo a cada provocação. O silêncio de Ronaldo não era fraqueza, era poder, uma tempestade ganhando força. O capítulo se encerrou com o estúdio à beira do abismo, as provocações de Jack sem resposta e a presença calma de Ronaldo, uma promessa de algo maior por vir. As luzes do estúdio pareciam queimar mais intensamente agora, seu brilho acentuando as bordas da atmosfera tensa. O conjunto elegante de A Hora de Harlan parecia um campo de batalha, o público tomado por uma tempestade de emoções. Jack Harlan, com seu sorriso mais predatório do que nunca, inclinou-se para a frente em sua cadeira, os olhos fixos em Cristiano Ronaldo. A lenda do futebol sentou-se firme, sua postura relaxada, mas seu olhar inabalável, uma força silenciosa irradiando dele. A multidão, ainda se recuperando dos golpes anteriores de Jack, prendeu a respiração, sentindo que o confronto estava prestes a escalar. Maria, a amiga de infância de Ronaldo da Madeira, agarrou os braços de sua cadeira, seu coração disparado enquanto as memórias de seu passado compartilhado se chocavam com a hostilidade presente. Tom, o fã adolescente em sua camisa desgastada de Ronaldo, sentou-se rígido, seu caderno abandonado, seu herói sob cerco. Lisa, a co-apresentadora, se remexeu, seu sorriso caloroso substituído por uma carranca de lábios apertados enquanto olhava nervosamente para Jack. Nos bastidores, Sarah, a produtora, andava de um lado para o outro em frente aos monitores, seu fone de ouvido estalando com seus sussurros urgentes para a equipe. Ele está indo longe demais. Isso é um desastre, murmurou ela, torcendo uma caneta com os dedos. O ar estava eletrizante, cada palavra de Jack uma faísca ameaçando incendiar o ambiente. Ronaldo, porém, era uma fortaleza, com sua calma exterior escondendo o fogo interior. A voz de Jack cortou o silêncio, ríspida e deliberada. Cristiano, você é uma máquina de fazer gols, ninguém nega isso. Mas vamos falar do time. Dizem que você monopoliza a bola, busca recordes em vez de vitórias. É essa a marca de um verdadeiro líder? A plateia ofegou, um murmúrio baixo percorreu as arquibancadas. Os olhos de Maria se estreitaram, sua lealdade a Ronaldo feroz. Ela ouvira compartilhar sua última refeição com os companheiros de equipe, ficar até tarde para orientar jogadores mais jovens. O rosto de Tom corou, seus punhos cerrados enquanto Jack distorcia a narrativa. Lisa tentou intervir com a voz animada, mais tensa. Jack, não vamos esquecer suas assistências, seu ritmo de trabalho. Jack dispensou-a com um gesto, seu foco implacável. Números não mentem, Lisa. Os críticos dizem que ele está mais interessado em CR7 do que no brasão. O que você diz, Cristiano? O maxilar de Ronaldo se contraiu, mas sua expressão permaneceu serena, seus olhos encontrando os de Jack com uma intensidade silenciosa. Ele não falou nada, seu silêncio uma repreensão poderosa. A plateia se agitou, alguns sussurrando em descrença, outros encarando Jack. A voz de Sarah sibilou pelo fone de ouvido. Jack, relaxa, você está alienando eles. Mas Jack se aproximou, seu sorriso irônico se alargando, saboreando a tensão que havia criado. O estúdio parecia menor, o ar pesado de inquietação. Jack insistiu, o tom transbordando de escárnio. Você tem os seguidores no Instagram, os patrocínios, as capas de revista. Mas é isso que faz uma lenda? Ou é apenas uma marca bem construída? As palavras atingiram o alvo como um tapa, cada uma delas projetada para ferir. As mãos de Maria tremiam, sua mente voltando para o garoto que carregara as esperanças da família, que trabalhara incansavelmente para escapar da pobreza. Os olhos de Tom ardiam de raiva, seu herói reduzido a uma caricatura. O rosto de Lisa empalideceu, suas mãos agarrando a mesa enquanto lançava um olhar de advertência para Jack. Vamos falar sobre a liderança dele, Jack. As reviravoltas, os troféus. Jack a ignorou, pegando um tablet e passando as estatísticas com um toque teatral. A questão é a seguinte, Cristiano. Seus gols são históricos, mas seus críticos...
Eles apontam para jogos em que você desapareceu, finais em que você não teve um bom desempenho. Dizem que você é uma estrela, não um capitão. As vaias da plateia ficaram mais altas. Uma onda de desafio tomou conta do estúdio. Ronaldo inclinou a cabeça, os lábios se curvando em um sorriso fraco, quase desafiador. Ele olhou para Maria, seu apoio inabalável como uma âncora silenciosa. O peito de Tom arfava, sua fé inabalável. Sara, nos bastidores, ergueu as mãos. Ele está arrasando no show, disparou ela no fone de ouvido. Jack, sem se deixar abater, recostou-se, a voz ficando mais fria. Vamos falar de sacrifício. Líderes de verdade colocam o time em primeiro lugar. Alguns dizem que você se concentra demais na própria glória. Pênaltis, faltas, holofotes. Já pensou que poderia ter feito mais pelos outros? A acusação doeu, crua e pessoal. O coração de Maria afundou. Ela vira Ronaldo financiar escolas, visitar crianças doentes, sempre retribuindo discretamente. A caneta de Tom estalou em sua mão, o som se perdendo nos murmúrios crescentes da multidão. Lisa interrompeu com a voz áspera. Jack, isso é injusto. A filantropia dele, hospitais, instituições de caridade. Jack a interrompeu, com os olhos brilhando. Filantropia? Alguns chamam de golpe de relações públicas, Lisa. Uma maneira de polir a marca. A multidão rugiu em protesto, sua lealdade a Ronaldo explodindo. Maria ficou de pé, com os olhos brilhando, incapaz de ficar em silêncio. Você não o conhece, gritou ela, com a voz trêmula, mas firme. A plateia aplaudiu, e a explosão dela foi uma faísca que acendeu o apoio. Tom aplaudiu freneticamente, a honra de seu herói defendida. O olhar de Ronaldo se suavizou ao encontrar o olhar de Maria, e um lampejo de gratidão passou entre eles. Sara, observando os monitores, gemeu. Estamos perdendo o controle, disse ela, com a voz tensa. A tensão era sufocante, o estúdio uma panela de pressão. Jack, sentindo a mudança da multidão, redobrou a força, elevando a voz. Vamos ser realistas, Cristiano. Sua ética de trabalho é lendária, mas alguns dizem que é obsessão, não liderança. Você treina para si mesmo, não para a equipe. Ele pegou uma lista, lendo citações de críticos não identificados. Arrogante, egoísta, um show de um homem só. Cada palavra era uma adaga, com a intenção de provocar. As mãos de Ronaldo repousavam calmamente sobre os joelhos, mas seus olhos ardiam com um fogo silencioso. Ele se lembrava das lutas do pai, das noites em que treinava sozinho, dos sacrifícios que nenhuma câmera jamais registrava. O rosto de Maria era uma máscara de dor, suas memórias da bondade de Ronaldo se chocando com a crueldade de Jack. Os olhos de Tom se encheram de lágrimas, o legado de seu herói sob ataque. Lisa, agora abertamente desafiadora, inclinou-se para a frente. Jack, chega, ele ganhou tudo. Troféus da equipe, não apenas prêmios individuais. A multidão concordou com entusiasmo e seus aplausos sacudiram o estúdio. Sara, nos bastidores, fez sinal para a equipe se preparar para um intervalo com o rosto pálido. Ele está cavando a própria cova, murmurou. O silêncio de Ronaldo se tornou mais pesado, sua presença imponente, apesar do ataque. Então, Ronaldo falou, com a voz baixa e firme, cortando o caos. Eu nunca joguei por mim mesmo. Cada gol, cada sprint, é pelo meu time, meus fãs, minha família. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que silenciou a sala. Ele fez uma pausa, seus olhos examinando a plateia, encontrando o olhar orgulhoso de Maria, a admiração inabalável de Tom. Meu pai me ensinou a trabalhar duro, a nunca desistir. Ele não viveu para ver meus sonhos se realizarem, mas eu o carrego comigo. O estúdio ficou em silêncio, sua vulnerabilidade em forte contraste com a agressividade de Jack. Os olhos de Maria brilharam, as memórias do pai de Ronaldo inundando-o. Tom enxugou o rosto, a humanidade de seu herói exposta. Lisa assentiu, com a voz suave. Esse é o verdadeiro Cristiano. Jack,
pego de surpresa, se mexeu na cadeira, seu sorriso vacilante. Os aplausos da multidão aumentaram, uma onda de apoio a Ronaldo. Sarah expirou, seu alívio palpável. Ele está virando a mesa, sussurrou ela. Mas Jack não tinha terminado. Inclinou-se para a frente com a voz gélida. História tocante, Cristiano. Mas vamos falar dos fracassos, os pênaltis perdidos, os jogos importantes em que você não apareceu. Lendas não vacilam, né? O estúdio explodiu, vaias abafando as palavras de Jack. Maria se levantou novamente, sua voz ecoando. Ele é humano, não uma máquina. A multidão aplaudiu, sua lealdade contagiante. Tom se levantou de um salto, gritando o nome de Ronaldo, e outros se juntaram a ele. Lisa, agora abertamente apoiando Ronaldo, virou-se para Jack. Você está cruzando os limites. Este homem deu tudo de si pelo jogo. Os olhos de Jack brilharam, seu controle se esvaindo. Ele insistiu, sua voz mais alta. Lendas não precisam de desculpas, Cristiano. Elas entregam, sempre. Você tem as estatísticas, mas onde está o coração? A acusação foi brutal, feita para quebrar. O olhar de Ronaldo não vacilou. Seu silêncio um escudo. Ele olhou para a plateia, seu apoio uma parede contra os ataques de Jack. As mãos de Maria tremiam, sua fé inabalável. A voz de Tom falhou quando ele gritou. Ele é o maior. Sarah, nos bastidores, sinalizou para um intervalo comercial, sua voz urgente. Precisamos parar com isso agora. Mas as câmeras continuaram ligadas, capturando cada momento. A calma de Ronaldo, o desespero de Jack, a crescente rebelião da torcida. O capítulo se encerrou com o estúdio à beira do abismo, a resiliência de Ronaldo como um farol e as provocações de Jack, levando a narrativa a um ponto de ruptura inevitável. O estúdio era um caldeirão de emoções, o ar carregado de tensão e expectativa. O elegante conjunto de A Hora de Harlan parecia um coliseu, a plateia empoleirada na ponta dos assentos, os olhos alternando entre o sorriso maroto de Jack Harlan e a calma inabalável de Cristiano Ronaldo. Jack, com a voz afiada como uma lâmina, levara o confronto ao limite, lançando acusações de egoísmo e questionando o legado de Ronaldo como lenda. As vaias da plateia ecoaram, um rugido de desafio contra seus ataques implacáveis. Maria, amiga de infância de Ronaldo, da Madeira, estava na primeira fila, com o rosto numa mistura de orgulho e fúria, as mãos cerradas enquanto silenciosamente instava a amiga a revidar. Tom, o fã adolescente com sua camisa desbotada de Ronaldo, estava de pé, com a voz rouca de tanto cantar, os olhos ardendo de lealdade inabalável. Lisa, a co-apresentadora, inclinou-se para a frente com uma expressão numa mistura de raiva e admiração, suas tentativas de conduzir a conversa ignoradas pelo ataque obstinado de Jack. Nos bastidores, Sarah, a produtora, andava de um lado para o outro freneticamente, com os fones de ouvido chiando com seus apelos desesperados à equipe. Ele está perdendo a plateia. Precisamos acabar com isso, sibilou ela, com as mãos trêmulas. As câmeras se aproximaram, capturando cada detalhe. O olhar firme de Ronaldo, o sorriso predatório de Jack, a energia elétrica da plateia. O momento era propício para uma reviravolta, e Ronaldo, com sua força silenciosa, estava prestes a aproveitá-lo. Jack, sentindo a crescente rebelião da multidão, aproximou-se, a voz transbordando condescendência. Cristiano, você tem os gols, os recordes, a fama, mas sejamos honestos. Alguns dizem que você é um showman, não um líder. Você realmente acha que merece o título de lenda? As palavras foram um golpe final, com a intenção de abalar. A plateia ofegou. Suas vaias irromperam em uma onda estrondosa. Os olhos de Maria flamejaram, suas lembranças dos sacrifícios de Ronaldo, noites treinando sozinho, dinheiro enviado para casa para sustentar a família, chocando-se com a crueldade de Jack. Os punhos de Tom cerraram-se, a honra de seu herói sob ataque. Lisa, incapaz de ficar em silêncio, retrucou: Jack, chega. Este homem inspirou milhões. Sua voz tremia de convicção, sua lealdade à justiça superando seu papel como co-apresentadora.
Ronaldo, porém, permaneceu um pilar de calma. Seus olhos, firmes e penetrantes, encontraram os de Jack, mas ele não disse nada. Seu silêncio era uma força, uma tempestade ganhando força. O apoio da multidão aumentou, seus aplausos, uma tábua de salvação. Sarah, nos bastidores, sinalizou freneticamente para a cabine de controle. Corta para o comercial. Agora, mas as câmeras permaneceram ligadas. O momento cru demais, real demais para ser interrompido. Então, Ronaldo se moveu. Inclinou-se para a frente com as mãos levemente apoiadas nos joelhos, a voz baixa, mas ressonante, cortando o caos como um farol. Nunca joguei pela fama. Cada gol, cada sprint, cada sacrifício é pela minha família, meus companheiros de equipe, meus fãs. O estúdio ficou em silêncio, suas palavras carregando um peso que paralisou a sala. Ele fez uma pausa, seus olhos varrendo a plateia, encontrando o olhar orgulhoso de Maria, o espanto arregalado de Tom. Eu cresci sem nada, meu pai trabalhava duro, minha mãe rezava por nós todas as noites. Eles me ensinaram a lutar, a nunca desistir. Eu os carrego em cada passo que dou. Sua voz falhou levemente, um raro vislumbre de vulnerabilidade que atingiu a plateia como uma onda. Os olhos de Maria brilharam, memórias da infância deles inundando a mente. O garoto que compartilhou seus sonhos sob as estrelas da madeira. Tom enxugou o rosto, a humanidade de seu herói exposta. Lisa assentiu, com a voz suave. Esse é o verdadeiro Cristiano. A multidão explodiu, seus aplausos sacudiram o estúdio, uma onda de apoio. O sorriso irônico de Jack vacilou, sua confiança cedendo sob o peso da verdade de Ronaldo. Mas Jack não tinha terminado. Ele se endireitou, elevando a voz, desesperado para retomar o controle. Essa é uma bela história, Cristiano, mas lendas não vacilam. E os pênaltis perdidos, os jogos em que você não apareceu, você não deve mais aos seus fãs. A acusação foi brutal, uma última tentativa de provocação. As vaias da multidão o abafaram, sua lealdade a Ronaldo inabalável. Maria gritou, ele deu tudo. Sua voz soou, crua e feroz, incendiando a plateia. Tom se juntou a ele, gritando o nome de Ronaldo. Outros o seguiram até que o estúdio vibrasse com seu apoio. Lisa, agora abertamente desafiadora, virou-se para Jack. Você está errado. O coração dele é o que o torna uma lenda. Suas palavras eram um desafio direto, seus olhos brilhando. Sarah, nos bastidores, ergueu as mãos. Ele acabou. A plateia está com Cristiano. Os monitores mostravam as redes sociais em plena explosão. Tweets, postagens e vídeos elogiando a compostura de Ronaldo e condenando a agressividade de Jack. O olhar de Ronaldo se suavizou, um leve sorriso curvando seus lábios. Ele olhou para Maria, cuja fé inabalável o sustentava, e depois para Tom, cuja fé de jovem fã era uma centelha de esperança. Seu silêncio falara mais alto que as provocações de Jack, mas a hora das palavras estava chegando. Ronaldo se levantou, um movimento sutil que dominou a sala. A plateia se calou, sentindo uma mudança. Ele encarou Jack, a voz firme, cada palavra deliberada. Não sou perfeito. Já errei arremessos, perdi jogos, cometi erros, mas nunca parei de lutar. Não por mim, mas por todos que acreditam em mim. Ele fez uma pausa, seus olhos examinando a plateia, conectando-se com cada rosto. Eu jogo para a criança que sonha alto, para o pai que se sacrifica, para o torcedor que torce na chuva. Esse é o meu legado. O estúdio explodiu, uma ovação de pé, sacudindo as vigas. Maria bateu palmas em meio às lágrimas, seu orgulho avassalador. Tom pulou da cadeira, sua voz embargada enquanto gritava, você é o máximo. Os olhos de Lisa brilharam, seu aceno uma saudação silenciosa. Sarah, nos bastidores, exalou, seu alívio palpável. Ele virou o jogo, ela sussurrou, um sorriso se abrindo. Jack, visivelmente abalado, ajeitou a gravata, sua bravata se desfazendo. As câmeras capturaram cada momento. A força de Ronaldo, a adoração da torcida, a derrota de Jack. As redes sociais se animaram. As hashtags viraram trending topics no mundo todo. Os fãs compartilharam trechos do discurso de Ronaldo, chamando-o de uma aula magistral de dignidade. Jack, desesperado para salvar o momento, tentou um último golpe. Tudo bem, Cristiano, você é amado, mas não acha que deve um pedido de desculpas aos fãs que decepcionou?
As vaias da plateia eram ensurdecedoras, uma parede de som rejeitando suas palavras. Maria balançou a cabeça, sua lealdade feroz. O cântico de Tom ficou mais alto. Outros se juntaram em um coro de apoio. Lisa, cansada da neutralidade, levantou-se. Jack, pare, você está se envergonhando. Este homem é um herói. Suas palavras foram um tapa, a plateia rugindo em concordância. Sarah sinalizou para a equipe com a voz firme. Preparem-se para encerrar. Ele os perdeu. Ronaldo, ainda de pé, levantou a mão, silenciando a plateia com um gesto. Não devo desculpas por ser humano, disse ele, com a voz calma, mas poderosa. Devo o meu melhor aos meus fãs todos os dias, e nunca vou parar de dar. O estúdio explodiu, aplausos e gritos reverberando. As lágrimas de Maria caíam livremente, sua amiga um farol de resiliência. O rosto de Tom brilhava, seu herói elevando-se acima do caos. Jack recostou-se, o rosto pálido, sua estratégia em ruínas. A maré havia virado e Ronaldo permanecia no centro, inabalável. Sarah, nos bastidores, fez a ligação. Abra a palavra. Deixe-o falar com a plateia. A equipe ajustou os microfones, as câmeras focando em Ronaldo enquanto ele dava um passo à frente. O holofote era dele. Quero agradecer, disse ele, com a voz calorosa e os olhos brilhantes. Seu apoio, seu amor. É por isso que eu sigo em frente. A vida não é sobre ser perfeito. É sobre aparecer, lutar contra a dor e nunca desistir. Ele fez uma pausa, seu olhar encontrando Maria. Minha amiga Maria sabe de onde eu venho. Ela viu a luta. E eu estou aqui por causa de pessoas como ela. Maria soluçou, com as mãos cobrindo o rosto, os aplausos da plateia aumentando. Ele se virou para Tom, sorrindo. E crianças como você, com grandes sonhos, continuem correndo atrás deles. Vocês são a razão pela qual eu jogo. Os olhos de Tom se arregalaram, seu coração batendo forte, o momento gravado em sua memória. Lisa bateu palmas, sua admiração clara. Jack, em silêncio, olhou para a mesa, sua derrota inegável. As redes sociais se multiplicaram, com fãs do mundo todo compartilhando as palavras de Ronaldo, chamando-o não apenas de uma lenda, mas de um símbolo de graça sob pressão. A energia do estúdio mudou, a tensão deu lugar à celebração. As palavras de Ronaldo transformaram o ambiente, a multidão unida em admiração. Maria se levantou, liderando os aplausos, seu orgulho um farol. Tom agitou sua camisa, sua voz perdida nos aplausos. Lisa, agora radiante, virou-se para a plateia. É por isso que o amamos. Jack, humilhado, pigarreou, sua voz mais suave. Cristiano, eu estava errado. Eu forcei demais. Seu coração, sua força. Está claro esta noite. Me desculpe. A admissão foi crua, uma rara rachadura em sua armadura. A plateia murmurou. Alguns concordando, outros ainda encarando. Ronaldo estendeu a mão, seu sorriso genuíno. Todos nós cometemos erros, é assim que aprendemos. O aperto de mão foi um momento de reconciliação, o estúdio explodindo em aplausos. Sarah, nos bastidores, enxugou os olhos. Ele salvou o show, disse ela com a voz rouca. Ronaldo virou-se para a plateia, seu sorriso largo, seus olhos brilhando. Continuem acreditando em si mesmos. Nunca deixem que ninguém apague a luz de vocês. As palavras soaram como uma promessa. A multidão se levantou, a ovação uma prova do seu impacto. À medida que o espetáculo se aproximava do fim, a atmosfera era eletrizante, uma celebração da resiliência e da humanidade. Ronaldo, ainda de pé, acenou para a plateia com uma presença marcante. Maria correu para o palco, abraçando-o. A história compartilhada por eles, um laço silencioso. Você nunca muda, sussurrou ela com a voz embargada. Ronaldo retribuiu o abraço com um sorriso suave. Tom, acompanhado por um membro da equipe, aproximou-se timidamente, com a camisa apertada. Ronaldo assinou, despenteando os cabelos. Continue sonhando, garoto, disse ele com a voz afetuosa. Tom sorriu radiante, seu toque de herói, uma lembrança que carregaria para sempre. Lisa se juntou a eles com a mão no ombro de Ronaldo.
Você é incrível, disse ela com a voz sincera. Jack, agora quieto, assistia da mesa, tendo aprendido a lição. As câmeras giraram capturando a cena. Ronaldo cercado de amor, a plateia gritando seu nome, o estúdio transbordando emoção. As redes sociais explodiram, clipes do discurso de Ronaldo viralizaram, sua mensagem de perseverança repercutiu pelo mundo todo. O show terminou com uma ovação de pé, as luzes diminuindo enquanto as palavras de Ronaldo ecoavam em todos os corações. Após o show, a energia permaneceu. Ronaldo ficou para cumprimentar os fãs, sua humildade brilhando. Ele posou com tom, o sorriso do garoto radiante, sua camisa autografada um tesouro. Maria se juntou a eles, seu riso se misturando ao de Ronaldo enquanto relembravam a madeira. Lisa se aproximou, seu respeito evidente. Você mudou o jogo hoje à noite, disse ela. Ronaldo deu de ombros, seu sorriso infantil. Eu apenas disse a minha verdade. Nos bastidores, Sara o encontrou, seu alívio evidente. Você transformou um desastre em um triunfo, disse ela, apertando sua mão. A internet fervilhava, fãs e celebridades elogiando a graça de Ronaldo. Postagens inundaram, chamando-o de lenda não apenas por seus gols, mas por seu coração. Jack, sozinho em seu camarim, olhava para seu reflexo, sua arrogância substituída pela introspecção. A noite tinha sido um acerto de contas, uma lição de humildade. Para Ronaldo foi mais do que isso. Um momento para inspirar, para lembrar ao mundo que a verdadeira grandeza reside em superar as expectativas. Ao sair do estúdio, a multidão lá fora aplaudiu, seu legado consolidado não apenas no futebol, mas nos corações que ele tocou. O capítulo se encerrou com Ronaldo caminhando noite adentro, de cabeça erguida, sua mensagem de esperança como uma luz para todos que o seguiam. A história do confronto de Cristiano Ronaldo. Em A Hora de Harlané, mais do que apenas um momento dramático na TV, é uma aula magistral de resiliência, dignidade e autenticidade. Enquanto observava a tensão se desenrolar, com as provocações implacáveis de Jack Harlan, e a calma inabalável de Ronaldo, não pude deixar de sentir uma mistura de admiração e inspiração. Não se tratava apenas de um astro do futebol defendendo seu legado. Era um ser humano mostrando ao mundo como superar a adversidade com elegância. A montanha-russa emocional da narrativa, as acusações afiadas de Jack, o apoio crescente do público, a lealdade feroz de Maria, a admiração juvenil de Tom e a resposta sincera de Ronaldo, me fez refletir sobre o que significa enfrentar críticas, permanecer fiel a si mesmo e inspirar os outros. A seguir, compartilharei minhas conclusões dessa história poderosa e as lições que todos podemos aplicar em nossas vidas, estejamos em um palco global ou navegando em nossos desafios diários. Primeiro, a compostura de Ronaldo sob pressão me pareceu uma profunda lição de força emocional. Os ataques de Jack eram brutais, chamando Ronaldo de egoísta, questionando sua liderança, descartando sua filantropia como um golpe de relações públicas. Cada alfinetada tinha o objetivo de provocar, de levar Ronaldo a um ataque defensivo que viralizaria nas manchetes. Mas Ronaldo não mordeu a isca. Seu silêncio, pontuado por momentos de discurso calmo e ponderado, era uma prova de sua fortaleza interior. Isso me lembrou de momentos da minha própria vida em que enfrentei críticas. Talvez não em um programa de TV ao vivo, mas em momentos que pareceram igualmente pesados. Um comentário áspero de um chefe, um mal-entendido com um amigo, ou até mesmo a dúvida surgindo durante um dia difícil. É tentador atacar, nos defender com raiva ou desculpas. Mas Ronaldo mostrou que o silêncio pode ser um superpoder. Ao manter a compostura, ele deixou as palavras de Jack caírem no vazio, expondo seu vazio. Em nossas vidas, também podemos praticar isso. Parar antes de reagir, respirar fundo e escolher as palavras com cuidado. Não se trata de suprimir nossos sentimentos, mas de canalizá-los em respostas que reflitam nossa força, não nossa insegurança. Isso nos leva a outra lição fundamental. A autenticidade supera a perfeição. Jack tentou pintar Ronaldo como um herói imperfeito,
Alguém que não atingiu o rótulo de lenda por causa de pênaltis perdidos ou arrogância percebida. Mas a resposta de Ronaldo foi crua e real. Ele admitiu erros, momentos de fracasso, mas os enquadrou como parte de sua jornada. Não sou perfeito, disse ele. E essas palavras me atingiram profundamente. Em nossa cultura, somos frequentemente pressionados a projetar uma imagem de perfeição nas redes sociais, no trabalho e até mesmo em nossas vidas pessoais. Nós selecionamos nossos feeds, aprimoramos nossos currículos e escondemos nossas dificuldades, temendo julgamentos. Mas a vulnerabilidade de Ronaldo mostrou que a verdadeira grandeza reside em assumir sua história, com todos os seus defeitos. Quando ele falou sobre os sacrifícios de seu pai e as orações de sua mãe, ele não estava apenas defendendo seu legado. Ele estava mostrando ao mundo quem ele é em sua essência. Para nós, isso significa abraçar nossas imperfeições, seja um revés na carreira, um erro pessoal ou um momento de dúvida. Ao sermos honestos sobre nossas dificuldades, nos conectamos com os outros em um nível mais profundo, construindo confiança e inspirando aqueles ao nosso redor. Maria e Tom, os personagens secundários, adicionaram outra camada a esta lição. A defesa feroz de Maria a Ronaldo, enraizada em sua história compartilhada, me lembrou do poder dos relacionamentos leais. Ela conhecia o verdadeiro cristiano. O garoto que compartilhava seus sonhos sob as estrelas, que nunca esqueceu suas raízes, apesar da fama global. Sua presença na plateia era uma âncora silenciosa, dando força a Ronaldo. Tom, o jovem torcedor, personificava o impacto dos modelos. Sua crença inabalável em Ronaldo, mesmo quando Jack o atacava, mostrou como as ações de uma pessoa podem inspirar esperança em outras. Em nossas vidas, todos nós temos nossas Marias, amigos, familiares ou mentores que conhecem nosso verdadeiro eu e nos apoiam. Também temos nossos Toms, pessoas que nos admiram, quer percebamos ou não. Essa dualidade nos desafia a nutrir nossas redes de apoio e reconhecer nossa influência. Seja verificando como um amigo está ou sendo um exemplo positivo para um irmão mais novo, podemos fazer a diferença nos mostrando autenticamente. Outra lição é a importância da resiliência diante de julgamentos injustos. Os ataques de Jack não se referiam apenas à carreira de Ronaldo. Eram pessoais, questionando seu caráter, seu coração, seu valor. É um cenário que todos enfrentamos em algum momento. Alguém julgando mal nossas intenções, distorcendo nossas ações ou projetando suas inseguranças em nós. Talvez seja um colega de trabalho que prejudica seus esforços ou um membro da família que não vê seu crescimento. A resposta de Ronaldo não foi discutir ou retaliar, mas permanecer firme em sua verdade. Ele conhecia seus sacrifícios, sua ética de trabalho, seu impacto. Isso me lembrou de uma vez em que um colega desprezou minhas contribuições em um projeto, insinuando que eu era apenas sortudo em vez de habilidoso. Doeu, mas percebi que provar que eles estavam errados não era uma questão de confronto. Era uma questão de continuar aparecendo, dar o meu melhor e deixar meu trabalho falar por si. O exemplo de Ronaldo nos ensina a focar em nosso próprio caminho, mesmo quando outros tentam nos atrapalhar. Suas palavras não nos definem, nossas ações sim. Lisa, a co-apresentadora, trouxe outra lição à tona, a coragem de defender o que é certo. À medida que os ataques de Jack se tornavam mais severos, Lisa não se calou. Ela o desafiou, defendeu Ronaldo e arriscou sua própria posição para defender a justiça. Suas ações foram um lembrete de que ser um espectador nem sempre é neutro. Pode permitir danos. Em nossas vidas podemos testemunhar tratamento injusto, no trabalho, em nossas comunidades ou até mesmo online. É fácil ficar em silêncio para evitar conflitos, mas Lisa mostrou que falar, mesmo que sutilmente, pode mudar a narrativa. Tive momentos em que fiquei em silêncio quando deveria ter falado. Talvez quando um amigo foi criticado injustamente ou quando vi alguém sendo maltratado. A coragem de Lisa me inspira a ser mais vocal, a usar minha voz para apoiar os outros, mesmo que seja desconfortável.
É sobre integridade, sobre alinhar nossas ações com nossos valores e saber que pequenos atos de bravura podem repercutir. Sarah, a produtora, destacou o caos nos bastidores, uma metáfora para as pressões que todos enfrentamos em momentos de alto risco. Suas tentativas frenéticas de controlar o espetáculo espelhavam o estresse que sentimos quando a vida foge ao nosso controle. Um prazo iminente, uma crise familiar ou um fracasso público. No entanto, sua confiança na capacidade de Ronaldo de virar o jogo mostrou o valor de recuar e deixar as coisas acontecerem. Às vezes, não podemos controlar todos os detalhes, mas podemos confiar em nossa preparação, em nossos valores e nas pessoas ao nosso redor. Para mim, isso ressoa em momentos em que tentei microgerenciar uma situação, planejando cada detalhe de uma apresentação ou me preocupando com todos os resultados possíveis. A calma de Ronaldo e a entrega final de Sarah ao momento nos lembram de focar no que podemos controlar e deixar o resto de lado. É sobre resiliência, não apenas para enfrentar críticas externas, mas para administrar nosso caos interno. A explosão da história nas redes sociais também repercutiu. Conforme o discurso de Ronaldo viralizou, fãs do mundo todo o apoiaram, compartilhando clipes e elogiando sua graça. É um retrato do nosso mundo conectado, onde um momento pode desencadear uma conversa global. Mas também me lembrou da espada de dois gumes da opinião pública. Jack usou a crítica para desmoralizar Ronaldo, mas o apoio do público o elevou. Em nossas vidas, também enfrentamos isso. Comentários online, fofocas no ambiente de trabalho ou expectativas da sociedade podem moldar a forma como somos vistos. O foco de Ronaldo em sua verdade, não no barulho, é uma lição sobre como filtrar feedback. Não podemos controlar o que os outros dizem, mas podemos escolher o que internalizar. Aprendi a buscar críticas construtivas daqueles em quem confio, minhas Marias, e a me desapegar do resto. Trata-se de construir um escudo mental, permanecer firmes em nossos valores e lembrar que nosso valor não está vinculado a curtidas ou retweets. A mensagem final de Ronaldo, nunca deixe ninguém apagar sua luz, é o cerne do impacto da história. É um chamado para proteger nossa alegria, nossa paixão, nossa essência, independentemente dos obstáculos. Na cultura americana, celebramos a luta e o sucesso, mas também enfrentamos a pressão para nos conformar, para apagar nossa singularidade e nos encaixar. A recusa de Ronaldo em deixar os ataques de Jack entorpecerem seu espírito é um lembrete para permanecermos fiéis a quem somos. Para mim, isso significa abraçar minhas peculiaridades, meu amor por escrever tarde da noite, meu hábito de analisar tudo em excesso e não deixar as expectativas dos outros me restringirem. Seja perseguindo a carreira dos sonhos, defendendo uma crença ou simplesmente sorrindo em um dia difícil, podemos canalizar a resiliência de Ronaldo. Sua história mostra que nossa luz não é apenas para nós. Ela inspira outros, como Tom, a continuar sonhando, ou Maria, a se manterem fiéis à lealdade. Aplicar essas lições à vida cotidiana é algo fortalecedor e prático. Quando as críticas me machucam, vou parar, respirar e responder com clareza, sem raiva. Quando sentir a pressão de ser perfeita, vou aceitar minhas falhas como parte da minha história, sabendo que elas me tornam humana. Vou nutrir meus relacionamentos, sendo uma Maria para outra pessoa e buscando aqueles que me elevam. Vou me manifestar como Lisa quando vir injustiça, mesmo que seja arriscado, e confiar como Sarah que às vezes deixar ir é a melhor maneira de seguir em frente. Mais importante ainda, vou proteger minha luz, minhas paixões, meus valores, minha alegria, e usá-la para inspirar outras pessoas, seja um colega de trabalho, um amigo ou um estranho. O triunfo de Ronaldo não foi apenas vencer uma discussão, foi mostrar ao mundo que a verdadeira força reside na autenticidade, na resiliência e na coragem de permanecer humano diante da adversidade. Esta história também nos desafia a repensar o que significa ser uma lenda.
No esporte, frequentemente medimos a grandeza por estatísticas, gols, troféus, recordes. Mas a resposta de Ronaldo mudou o foco para o caráter. Seu legado não são apenas suas 5 bolas de ouro. É a esperança que ele dá a crianças como Tom, a lealdade que ele inspira em amigos como Maria, o respeito que ele conquista de céticos como Jack. Em nossas vidas, podemos não ter fama global, mas todos nós deixamos um legado. Está na maneira como tratamos os outros, nos valores que defendemos, nos sonhos que perseguimos. Cada pequeno ato, ajudar um vizinho, orientar um colega ou simplesmente ouvir, constrói nosso impacto. A história de Ronaldo nos lembra que a grandeza não é ser impecável. É sobre aparecer, permanecer fiel e inspirar os outros ao longo do caminho. Ao refletir sobre isso, fico impressionado com a universalidade dessas lições. Seja você um aluno enfrentando um professor difícil, um profissional lidando com a política do escritório ou um pai lidando com as demandas da vida, o exemplo de Ronaldo oferece um roteiro. Mantenha a calma sob pressão. Assuma sua história com todos os seus defeitos. Cerque-se de apoiadores leais. Defenda o que é certo. Abra mão do que você não pode controlar. Proteja sua alegria. Esses não são apenas ideais abstratos. São ferramentas práticas para viver com propósito e resiliência. Sinto-me inspirado a levar isso adiante, a encarar meus próprios Jack Harlans com a mesma graça e força, sabendo que cada desafio é uma chance de crescer e inspirar. Se a história de Ronaldo te emocionou tanto quanto me emocionou, curta para mostrar seu apoio. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e qualquer pessoa que precise de um lembrete para se manter forte e brilhar. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder uma história inspiradora como esta. Deixe um comentário abaixo. Conte-nos como você enfrentou críticas na vida ou o que a resiliência de Ronaldo significa para você. Vamos continuar esta conversa e espalhar a mensagem de esperança e autenticidade juntos.